Olá, bom dia, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, nesta manhã de domingo, para celebrarmos o nome do nosso Deus. E também iremos aqui estudarmos sobre o livro do Apocalipse. É uma série de estudos. E aí eu conto com você, sua compreensão, com a presença do Espírito Santo na tua vida. E que nesta manhã você abra o seu coração e peça ao Senhor para ungir os teus pensamentos e o teu ouvido para ouvir direito a palavra do Senhor. Vamos começar com esta canção, como sempre a gente faz. Essa canção tem tudo a ver com o livro de Apocalipse, Alfa e Ômega. Eu quero te convidar a adorar o Senhor, a reconhecer a soberania do Senhor Jesus e se tornar totalmente dependente desse Deus. Adore. Nesta manhã queremos celebrar o nome do Senhor. Aqui o sol está brilhando e o clima está muito agradável. Muito bom para um tempo para estudar. Deus te abençoe. Vamos estar juntos. Declare nesta manhã que Jesus é o Alfa e o Ômega, o início e o fim de todas as coisas. Declare, não há outro Deus. Ele é soberano e é fiel. Bom dia a todos vocês. Sejam bem-vindos e que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos declarar nesta manhã. Vamos declarar o que Jesus é para nós. Nesta manhã, vamos adorar o Senhor. Abra o seu coração nesta manhã e peça ao Espírito Santo para iluminar a tua mente acerca do estudo que vai acontecer. Peça também ao Espírito Santo para ungir o seu ouvido, para você ouvir e passar a entender e levar para a prática a palavra do Senhor. Por isso que nesta manhã eu quero te convidar a adorar a esse Deus e reconhecer que Ele é soberano sobre sua vida, sobre o seu negócio, sobre o seu ministério, sobre tudo que você estiver fazendo. Ele é soberano, Ele é Senhor. Então vamos amar, declarar o nosso amor a Deus e vamos abrir o nosso coração para o Senhor nos abençoar. Isso mesmo, pastor John. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nesta manhã, vamos começar por nós. Vamos adorar o Senhor e confessar que Ele é o nosso Salvador. Adore o Senhor nesta manhã. Não há outro como Ele. Apesar de todo o tempo de incerteza, não há outro em quem nós podemos confiar. Não há outro semelhante ao nosso Deus. Não existe outro Deus. Só existe esse, único e poderoso. E amados, sabe quando é que nós percebemos a grandeza do nosso Deus? Em tempo de incertezas, é que percebemos
Como o nosso Deus é imenso. Ele é cuidadoso, Ele é fiel, Ele é carinhoso, Ele é atencioso, Ele é protetor, Ele cura, Ele nos livra de todos os males. Pense nisso, é numa situação de maior necessidade que nós percebemos quem é o nosso Deus, ok? Então, nesse tempo de incerteza, está na hora de hoje, aqui nesta manhã, celebrarmos o nome do nosso Deus e declarar para todo mundo: esse Deus é bom, esse Deus é fiel, esse Deus é poderoso, não há outro como Ele. Lembre-se disso, Deus está com você. Abra o seu coração e adore nesta manhã, adore. Ele é um Deus de provisão e socorre os seus. Adore nesta manhã, declare o seu amor ao Senhor. Seja firme, corajoso, corajosa. Se levante, vamos guerrear. Não podemos desistir. Passamos por batalhas, mas o nosso Jesus, Salvador, já venceu todas as batalhas. Foi crucificado, morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele bradou em alta voz. E Ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Vamos adorar a esse Cristo ressurreto. Vamos adorar a esse Deus fiel e poderoso, que nos sustenta, que nos guarda e que nos livra de todos os males. Não há outro Deus, soberano e fiel. Não há outro. Amados, se vocês desejarem, podem ir convidando outros amigos de vocês. Pode ir passando aí esse convite e chamando outras pessoas. O estudo de hoje é muito importante, amado. É sobre o livro de Apocalipse, sobre os selos. Vai ser importante para as pessoas que não entendem o Apocalipse ou que têm algum tipo de dificuldade. Chame seus amigos. Rayane, bom dia, querida. Deus abençoe sua vida. Carla, bom dia. Cecílio, Cláudia, bom dia. Pastor John, bom dia. Deus abençoe a vida de vocês. Amado, vá passando aí o convite e vá chamando outras pessoas. Vamos estudar sobre o livro do Apocalipse. Muito importante hoje. Agora eu vou estar convidando o palestrante desta manhã, Pastor John, missionário. Pastor John, a paz do Senhor, bom dia. A paz. Fique à vontade, amado. A paz do Senhor. Dá para ouvir? Sim, muito bem. Dá para ouvir bem? Então, quero saudar todos que estão nos acompanhando hoje. Esse dia um pouco frio, não sei como que está. Aqui no Rio tá, já parece que um inverno está nos acompanhando hoje. Eu quero saudar todos vocês e pedir, em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha acompanhar a gente, nós, todos hoje, abrindo nossos ouvidos e olhos espirituais e nos dando essa paz que dentro dessa tempestade que existe no mundo, que nós possamos refletir sobre a Tua palavra, Senhor,
porque ela é eterna. E como ela diz, de não olhar para as coisas que se veem, porque são passageiras, mas de olhar para as coisas que não se veem, porque elas são eternas. E certamente, estudando o teu livro do Apocalipse, Amém. nós temos uma visão de coisas que não se veem com os olhos naturais, mas que se veem com os olhos espirituais, e nós pedimos de abrir esses olhos que nós temos, mas que talvez precisam sempre de ficar alertos. Então, em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, e vamos começar com os versículos, começando o versículo 12 do livro de Apocalipse, do capítulo 6. Começando ao versículo 12 e a gente vai até o versículo 17. Havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra e o sol tornou-se negro, como saco de sílico, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte, e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, todo servo, todo livro, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? É impressionante, não? Forte. E é claro que isso fala do dia da grande ira. Então a gente diria como que se todo o futuro já é visto com a abertura desse selo. A gente já viu que os primeiros 5 selos poderiam ser interpretados como hoje, coisas futuras. Mas a gente já viu que são eventos que falam de eventos que já aconteceram e que estão acontecendo, e que, de um certo modo, a gente vê que essa profecia é cíclica. Aqui também tem essa parte cíclica, mas também fala do grande dia do Senhor. Primeiro, eu gostaria só de lembrar, como sempre, quem está aquele que abriu os céus. Aquele que abre os céus é o Cordeiro. Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Nós sabemos, é nosso Salvador, nosso Rei, que agora aparece e se apresenta como Cordeiro. Por quê? Porque foi o Cordeiro que venceu. Então nós vemos uma apresentação do que vai acontecer, dado por aquele que já venceu todo o mal. E também precisamos de nos lembrar que nós, que recebemos o dom da fé, que nós recebemos o novo nascimento, que recebemos a fé, que fazemos parte do corpo de Cristo, nós estamos do lado do Cordeiro, do vencedor. Deus.
mas nós somos espiritualmente sentados com ele em lugares muito altos espirituais, mas também ainda situados com corpos físicos aqui dentro dessa tempestade que nós podemos observar. Nós já falamos que depois do Apocalipse, da abertura do primeiro versículo do primeiro capítulo, tinha uma expectativa, porque lá é escrito que a revelação de Jesus Cristo, dado para os seus servos, das coisas que iriam em breve acontecer. Eu só quero enfatizar um pouco que dado para servos. Na época, quando isso foi escrito, não existia esse hábito de pagar servos. Está falando de escravos. De um certo modo, eu sou muito grato que eu não recebo salário do meu Senhor. Eu não trabalho para ele para receber um salário, ou para receber benefícios. Nós trabalhamos para nosso Senhor porque nós recebemos um dom, habilidade, a graça para poder fazer esse trabalho. Porque nós recebemos muito mais que qualquer salário, vida eterna. Nós participamos da família dele, nós somos irmãos. Nós só vamos rapidamente lembrar que tem a interpretação futurista, e a interpretação preterista, e a interpretação historicista. Mas antes disso, eu só gostaria também de lembrar que tem uma bênção para aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras dessa profecia. Porque quem lê, quem ouve, para ouvir tem que ter ouvidos abertos, espirituais. E não só se isso, mas guardar. Tem uma bênção que não é uma bênção para quem tem esse amor para a palavra, de ler e de ouvir e de guardar, mas também a bênção faz parte da bênção o fato que nosso caminho vai ser mais claro aqui. A gente vai ver onde a gente vai nesse mundo tão confuso. E nosso Senhor não tem confusão no mundo, só olhar. Eu só gostaria aqui só de dar um pequeno à parte sobre a história da igreja. Nós estamos falando da visão historicista que diz que essa profecia e outras precisam de ser vistas como dando luz para eventos aqui nesse mundo pelos quais a igreja tem que participar e nos quais ela tem. Eu não estou dizendo sobreviver, porque a igreja não sobrevive, ela sai vitória. Eu não me chamo de sobrevivente. Nós precisamos de nos ver como vitoriosos, donos da história, porque nosso Senhor é dono da história. Então, essa versão, essa interpretação que nós estamos compartilhando com vocês, a gente já vê essa maneira de pensar e de interpretar essas profecias que são chamadas de apocalípticas. Talvez, se vocês conhecem um pouco a história da igreja, vocês certamente ouviram falar de Justino Mártir, de Irineu, do Tertuliano, de Clemento, grandes nomes do segundo século, grandes nomes entre aqueles que se chamam os pais da história da igreja. Depois, no terceiro século, nós temos Atanásio de Alexandre, aquele que o homem extraordinário que se opõe a Ariano, que veio com toda essa teologia que Jesus não era homem, não era Deus, que ele era um homem, mas muito
abençoado por Deus, mas que ele não era Deus. O arianismo quase tomou conta da igreja na época, porque Ariano era muito excelente, sabia falar, ele tem o dom de falar, carismático. Atanásio não era tão carismático, mas Atanásio era fiel. Foi excluído do seu ministério, foi mandado em exílio muitas vezes apenas, mas no último momento, Ariano foi morto por Deus. Ele morreu numa coisa extraordinária, a gente não tem tempo, talvez a gente já falou sobre isso. E, de repente, todo mundo esqueceu do Ariano e Atanásio. Claro que Atanásio tinha razão. Jesus é Deus. Tinha Agostinho, o grande Agostinho. E Jerônimo, um grande homem que traduziu toda a palavra em latim. Depois, durante muitos séculos, tinha dentro da Igreja Romana Católica pessoas que também tinham essa visão. Mas o importante, a gente vai pular agora para a época da Reforma. A gente não pode ter dúvidas que a Reforma foi obra do Espírito Santo. Que Deus estava atrás desse movimento. Então, esses homens que vocês ouviram já falar, o primeiro que era um pouco antes da Reforma começar, que se chamava John Wycliffe, um grande líder, um grande cristão, mestre, era também padre da Igreja Católica, mas ele declarou várias ideias que ofenderam ao papado. John Wycliffe, que era no século XIV, e depois, claro, Lutero, Calvino e o famoso John Knox, da Escócia, muito conhecido. Os reis e as rainhas da Inglaterra tremiam quando ele pregava. Ele não tinha papas na língua. Todos eles já tinham essa interpretação historicista que hoje foi abandonada. De um certo modo, essas novas versões são pessoas que saíram, realmente rejeitaram o que foi inspirado pelo Espírito Santo 500 anos atrás. Isso é estranho, não? Sim. Da mesma maneira que todas essas novas traduções deixaram de lado as velhas. A gente vai chegar ao século XVII, tinha o famoso fisicista, cientista e também conhecedor da palavra que se chamava Isaac Newton, que era o primeiro que realmente deu uma ideia cientista do que é gravidade, o movimento das estrelas e de toda essa movimentação que a gente vê no céu. Tinha também o John Wesley, que era responsável para um grande avivamento na Inglaterra, que estava totalmente caindo na desgraça. Um homem começou a pregar. Ele foi o fundador do que hoje se chama metodista, da igreja metodista. E um grande, no século XVIII, um grande teólogo que se chamava Eliot, na Inglaterra. E ele escreveu um livro que se chama Ore Apocalípticae, em latim, Horas Apocalípticas. Pela graça de Deus, eu pude, na Inglaterra, na biblioteca famosa de Londres, grande biblioteca, estudar parte dessas obras que ele escreveu e outros contemporâneos com ele. Quem se busca isso na internet, muito interessante, porque é cheio de comentários que são baseados na interpretação historicista. Depois veio, no século XIX, todo mundo ouviu falar de Spurgeon,
Spurgeon. Muito conhecido, Spurgeon. Então, nós temos lá realmente pessoas que são testemunhos da validade dessa interpretação historicista, e a gente pode também perguntar como que é possível que surgiu o abandono de tudo isso, que veio com a reforma. Paulo falou de um grande engano e de uma grande apostasia no final. Agora a gente vai voltar agora para o livro de Apocalipse. A gente viu no capítulo 6, que a gente acabou de ler, esses versículos. Se vocês se lembram, a gente já estudou faz 2, 3 semanas atrás sobre o cavalo amarelo, que é a morte, doença e morte, que segue esses outros eventos que são guerras e revoluções e tudo isso. E também o Apocalipse, capítulo 6, no versículo 9 e 11, que fala das almas debaixo do altar, que fala do martírio e morte. Tem a morte no mundo, versículo 8, e 9 e 10 é a morte daqueles que deram suas vidas para o Senhor. Pode ser que morreram martirizados, pode ser que simplesmente deram sua vida aqui para o Senhor. Que realmente é nosso chamado. Então, todos nós participamos daqueles que estão lá debaixo do altar. A sua vida foi colocada debaixo do altar. Amém. É hora de pensar nisso seriamente. Então, nós temos aqui, eu só vou voltar, esses 4 cavalos, vermelho, branco, vermelho, preto e amarelo, aconteceram só no final dos tempos, ainda não chegaram? Não, é óbvio que várias vezes desde a profecia 2000 anos atrás. Apareceram só uma vez durante esse tempo? Não. A gente vê, é cíclico. Essas mortes, eu diria, essas mortes com o cavalo amarelo no mundo, só no final? O mundo está cheio de eventos que causaram mortes de milhares de pessoas. Só no final? Não. Só uma vez? Não. De milhões. Os martírios, aqueles que são debaixo do altar, só vai acontecer no final? De um certo modo, a interpretação futurista que hoje reina em nossas igrejas diz, bom, tudo isso é o futuro. Isso não honra a memória daqueles que deram suas vidas durante os últimos 19 séculos. Só foi aqueles da Esmirna, para a qual foi anunciada que vai passar por 10 anos de tribulação. Não. Então, tudo isso, a gente volta para ver, nós precisamos de uma visão muito mais ampla que nos dá a interpretação futurista que hoje é aquela mais aceita. A gente agora vê, aqui nessa passagem que a gente leu hoje, imagens extraordinárias. No versículo 12 do Apocalipse 6, do capítulo 6, o sexto céu é aberto, tem um grande tremor. O sol torna-se negro, a lua torna-se como sangue, as estrelas do céu caem. Tudo isso é futuro, tudo isso vai acontecer. Que coisa terrível. Graças a Deus que a gente não vai estar aqui, porque nós vamos ser arrebatados já.
Então, os futuristas dizem que tudo isso é literal que vai acontecer no futuro. E até vão utilizar isso como um exemplo que isso não pode ser contemporâneo. Porque como é possível? Nunca aconteceu para o sol se escurecer, a lua tornar-se como... Tudo isso deve ser... tudo esse apocalipse futuro. Então, minha pergunta é, por que essas imagens sempre aparecem no Velho Testamento em escritos apocalípticos, falando de calamidades que iriam acontecer no Velho Testamento? As mesmas imagens, a mesma língua, a mesma maneira de descrever eventos de calamidades. Isaías 24, 19 e 20. De todo será quebrantada a terra, de todo se romperá e de todo se moverá a terra. Terremoto, não? De todo vacilará a terra, como o óbrio será movida e removida. Amos, o profeta Amos, capítulo 8, versículo 8, 9 e 10. Por causa disso, não se comoverá a terra, levantar-se toda como um grande rio. Versículo 9. O sol se ponha ao meio-dia, a terra se entemedraçar em dia de luz. Depois ele continua, versículo 10. Tornarei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos com lamentações, para aqueles que vivem aqui no prazer, nas festas, só pensam em si. Vem calamidades, parece que o sol sumiu e que a lua é sangue. Eu não gosto mais dessa lua cheia. E minha terra está tremendo. Parece que a minha vida está envolvida num terremoto. Isso é lindo. Todas essas profecias fazem parte das calamidades que acontecem. Os persas tomaram Babilônia em uma noite. Os babilônios sumiram. Isso foi depois do exílio, depois da volta do povo de Israel. Quando a Babilônia caiu, para aqueles que moravam lá, foi o fim do mundo. O fim do mundo. Isso está sempre acontecendo quando um grande império, quando esse cavalo branco que não é de Deus, reina e estabelece seu poder e de repente tudo cai. Mas primeiro tem, claro, o cavalo vermelho, depois problemas financeiros, cavalo preto e depois amarelo, a morte e tudo isso. Então, essa linguagem que a gente lê aqui no Apocalipse, no versículo 12 e 13, e os outros também, são típicos da linguagem profética e apocalíptica. São símbolos e uma maneira alegórica de apresentar o efeito de grandes mudanças e julgamentos divinos. Também dão uma ideia, é como poesia, alegoria, simbólica, parabólica. Isso é muito mais forte que descrever o que vai acontecer. Então, estão dizendo o que vai acontecer. É como se o sol
ele ia se escurecer. Como se a lua ia desaparecer. E nós vamos continuar isso um pouco mais, porque tem bastantes outras referências no Velho Testamento que nós vamos estudar. A gente não vai ter tempo hoje. Na semana que vem a gente vai continuar um pouco com isso, demonstrando como essa linguagem foi utilizada já muitas vezes no Velho Testamento e não tem relatório histórico que o sol se escureceu, que a lua virou sangue, que tinha que tudo foi abalado por terremotos e tudo. Não tem. O sol continua. Mas esses eventos descritos assim aconteceram. Não quer dizer que a linguagem do Espírito Santo não é aquela dos futuristas, mas é a mesma linguagem que os historicistas entenderam e utilizam para explicar essas profecias. Tem um outro aspecto aqui que é muito importante, que tem uma sequência profética sempre, tem uma sequência. Aqui a gente não está lidando com caos, porque Deus está no controle, o Cordeiro está no controle, então tudo tem uma ordem. A gente pode dizer que tem uma ordem no desenrolamento dos eventos proféticos. Tem uma ordem a gente pode dizer, no desenrolamento desses eventos. Como que é? Tem guerra. Primeiro tem o cavalo branco, depois vem guerras, depois vem problemas, depois vem morte, e no mesmo tempo, ligado em tudo isso, tem o tempo do martírio, de perseguições, do sofrimento de cristãos, dos seguidores do Cordeiro. Até Jesus sinaliza essa sequência profética. Quando ele fala em Mateus 24, ele fala, logo depois, no versículo 29, logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão e as potências dos céus serão abaladas. Ele já tem falado alguns versículos antes, no mesmo capítulo, versículo 6 e 9, fala de guerras. Os versículos 9 e 10 falam da perseguição. Então tem tudo essa sequência. Tem guerra, depois tem problema. E realmente também essa passagem de Mateus 24 e 29 sinaliza e anuncia a caída de Jerusalém, porque começa com a pergunta: quanto tempo, o que vai acontecer tudo isso? O que vai acontecer com esse maravilhoso templo? E ele anuncia o final dessa velha ordem religiosa que os fariseus deixaram realmente, abandonaram a verdadeira fé para tornar uma coisa muito e tudo julgamento, a graça sumiu, e tudo lei, tem que obedecer essa lei. Esqueceram do significado mais profundo da lei, que Jesus depois explicou para nós. Então, tudo isso aconteceu e ele anuncia o que vai acontecer com Jerusalém. Claro que para o sistema judaico, esse sistema religioso que Jesus destruiu, ele vem, por isso que eles já mataram ele, crucificaram ele, porque foram ofendidos pela mensagem, porque não se conformava à ideia deles. Como que um homem pode trabalhar no sábado curando? Então, nós temos aqui o anúncio da caída de todo esse sistema, e claramente para os judeus a gente tem que ser pena, porque foi terrível essa caída. Foi realmente o sol se escureceu, a lua
virou vermelha, terra sangue, rios de sangue, milhares foram crucificados. Era uma coisa absolutamente terrível que aconteceu no ano 70 da nossa era. Como que a gente vai continuar com isso? A gente vai ter que também olhar um pouco para Lucas, que anuncia também, ele nos dá a apresentação do Senhor. Lucas 21, versículo 9. Quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro. Está falando de uma ordem profética. Depois ele diz, levantar-se nação contra nação, reina contra reino. Haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes, pestilências. E aqui ele mistura o cavalo amarelo com os terremotos. E depois ele continua. Grandes sinais do céu. Grandes sinais do céu. E perseguição, ele fala de tudo isso em versículo 12 do capítulo 21, em Lucas. Antes de todas as coisas, lançarão mãos de vós e vós perseguirão. Olha um pouco o que aconteceu quando Jesus entregou sua vida no Calvário, depois da morte dele. Em Mateus, capítulo 27, versículo 50. Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. 51. E eis que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as pedras, abriram-se os sepulcros, muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E continua assim no versículo 53. Pedro, no dia do Pentecoste, ele anuncia o que vai acontecer em nossos tempos. Ele diz assim, capítulo 2, versículo 17, ele cita Joel. Nos últimos dias. A pessoa fala, isso é último. Não, nós somos já 19, 20 séculos nos últimos dias. Acontecer, diz Deus, que o meu Espírito derramei sobre toda a carne, e os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos. Nós damos glória a Deus para isso. E nós temos exemplos disso em nossas igrejas, nossos membros de nossas igrejas. Também o Espírito, o meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão, 19. Farei aparecer prodígios em cima, no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a luz em sangue. Antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu pergunto. Atos 2. Já faz 20 séculos que aqueles que invocaram o nome de Jesus são salvos. Então, nós vivemos tempos durante os quais todos os sinais aconteceram para aqueles que têm olhos para ver. Os impérios que caíram, começando com o Império Romano, que foi realmente, para muitos, um desastre, a caída desse grande império. Depois veio o surgimento de outros que também caíram. E hoje nós estamos diante de nós, o fim. Eu acho que é o último grande cavalo branco que se tornou, que trouxe todo tipo de abominações na terra. Aqueles sistemas que reinam hoje, que trouxeram a mais terríveis abominações, que nós estamos observando como se fosse quase normal. Que coisa extraordinária. Pessoas que viram tudo que... Desde Hollywood, depois há milhares de abortos.
E tudo que está acontecendo nessa imoralidade, parece que é normal. A gente tem que ter. Não, são abominações. E o fim realmente desse cavalo que estava reinando. Cavalo branco. Então, tudo isso, a gente vê que essas coisas aconteceram antes de Patmos, antes da visão de João, com o fim de Jerusalém, no ano 70, porque Patmos foi 20 anos mais tarde. E, claro, depois de Patmos, durante os últimos 20 séculos. E a gente agora vai só voltar um pouco para Lucas, o que a gente leu no capítulo 20, Jesus anunciando: antes de todas essas coisas, lançaram mão de vós e vos perseguirão. E versículo 3, ele diz uma coisa interessante: vos acontecerá isto para testemunho, Milhares de cristãos deram seu testemunho durante os últimos séculos. E a maioria dos cristãos de hoje pensa que esse movimento não vai chegar para eles, que Deus vai nos absolver. Por que existe um Espírito Santo? Só para nos dar prosperidade e saúde, que claro, Deus quer que a gente... Mas só isso? Só o poder para expulsar demônios, mas eu não vou expulsar o mal quando ele vai se apresentar, porque eu vou estar no céu. O anticristo eu não temo, porque eu não vou ver o anticristo. Faz 2000 anos que o espírito do anticristo está movendo sobre a terra. A própria João diz que o mundo inteiro giz no iníquo. Então, o que significa esse testemunho? Acontecerá isso para testemunho. Para testemunho de quê? Testemunho que Deus está no controle? Sim, porque já está anunciando. Então, quando acontece, a gente pode dizer, está Deus no controle. Mas também nós precisamos de nos lembrar o que Jesus falou, que ficam em Jerusalém, no início do livro de Atos. E o Espírito Santo, a virtude, vai vir. Vem sobre nós para ser-me testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria e no mundo inteiro. A gente chegou a esse tempo, testemunhas. Mas que também, eu já falei, testemunha em grego é martírio, aqueles que dão suas vidas. Não só aqueles que manipulam o poder do Espírito Santo para fazer milagres, que realmente eu acho a esperança de muitos que eles vejam isso. Não, também testemunha, a capacidade de dar nossas vidas. Esse testemunho demonstra a eficácia, a eficiência, a validade e a efetividade da salvação, da nossa fé, do poder do Espírito Santo dentro de nós, porque nós podemos viver e enfrentar coisas que pessoas do mundo não podem, porque eles vão se esconder, como está escrito no final, eles vão se esconder nas cavernas e nas rochas. O cristão se esconde nas cavernas e rochas? Não. E também, no próprio Apocalipse, no capítulo 12, a gente vai ver que está escrito que eles venceram pela sangue do Cordeiro e a palavra do seu testemunho. É isso que vai nos dar a vitória sobre o mal. Porque o mal pode vir contra nós, você vai morrer. Mas se Deus permite, vai, não tem problema. Essas pessoas não vão entender como que um cristão pode resistir ao mal e enfrentar o mal dessa maneira. Tem um episódio interessante, bastante recente, faz 60 anos atrás, no ano 1940, no início da Segunda Guerra, o Churchill, grande homem,
Ele falou assim para o povo da Inglaterra: não tenho nada a oferecer, a não ser sangue, trabalho mais pesado, lágrimas e suor. E o povo da Inglaterra foi atrás dele. E ele continuou: temos diante de nós uma provação do tipo mais doloroso. Temos diante de nós muitos e muitos longos meses de luta e sofrimento. E o povo da Inglaterra aplaudiu. Ele não tem nada a oferecer. Isso Churchill diz a verdade. Ele não podia oferecer salvação. Não podia oferecer o poder de Deus. Não podia oferecer o Espírito Santo. Não podia oferecer nada disso. Mas esse povo, na época, enfrentando essa guerra, aceitou esse grande desafio e aceitou. Talvez a gente vai morrer e dar as nossas vidas. Eu acho que o povo cristão não está muito preparado dessa maneira. Porque o que é prometido, não. Todo mundo vai ser arrebatado. Não tem problema. A gente não vai enfrentar. E isso me parece, isso pessoalmente me entristece. Eu acho que entristece muitos cristãos que têm uma outra visão das coisas. Paulo também escreve em Hebreus, capítulo 10, versículo 38. O justo viverá de fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E depois ele continua: nós, porém, não somos daqueles que se retiram. Eu quero encorajar a mim mesmo e a todos nós de tomar um pouco a postura desses ingleses que, sem nada de bom, porque eles não tinham nada de salvação, nada do poder de Deus, nada do vitorioso, eles não sabiam, eles simplesmente aceitaram morte, trabalho, sofrimento e longo tempo para enfrentar um mal terrível que representava o regime nazista de Hitler, e nós não enfrentamos um poder infinitamente mais poderoso e mau. Então, eu quero encorajar a todos nós de estar preparados para enfrentar as coisas que acompanham as maravilhosas promessas. E nós sabemos que nosso Senhor foi o primeiro, ele tomou o pior peso do sofrimento sobre si. Ele só pede: acompanha-me um pouquinho. Senhor, quero te agradecer pela tua palavra, quero te agradecer pelo teu Espírito Santo e quero te agradecer que justamente nós temos em nós a virtude do Espírito Santo para enfrentar tudo isso. Então, não é muito complicado, não é difícil, não vai ser difícil, vai ser muito fácil para nós ver a tua salvação e ficar focados no teu Filho Jesus e não nas ameaças e no que apresenta o mal que a gente vê em nosso redor. Ajuda-nos a ver as coisas que não se veem, de não olhar para as coisas que se veem. Amém? Amém, pastor. Palavra tremenda essa, hein? Mais uma vez, né? Mais um domingo abençoado, em que podemos dizer que nesse domingo aprendemos alguma coisa. Eu espero que as pessoas que estão aqui, de perto e de longe, porque parece que tem gente de longe do Brasil, né, mas que estão aqui acompanhando, que sejam bem-vindas, né, e que Deus possa ter falado ao coração de vocês, né, e eu sei que é um prolongar, né, não é só no momento, mas a fé, né, como o pastor aqui colocou,
que é importante a gente guardar a nossa fé para esse tempo de incerteza que nós estamos vivendo. Como nós acreditamos, né, na interpretação histórica da Bíblia, né, e aqui em especial no livro do Apocalipse, já dá para entender o seguinte, amados, que todas essas coisas, né, dessa parte que está falando aqui, muitas dessas coisas aqui, historicamente, já aconteceram, como o pastor colocou. E é interessante a gente ver por esse prisma de interpretação, que assim você começa a compreender como é que as coisas estão acontecendo quando há guerra, quando há confusão entre os países, quando há perseguição contra a igreja do Senhor, contra os cristãos, coisas que sempre ocorreram, sempre aconteceram, né? De todos os impérios que já houve aí, como o povo de Deus já foi perseguido e já sofreu tanto. E enquanto nós não nos colocarmos também como servos voluntários na obra do Senhor, não iremos entender o que significa ser servo, né? Ou na qualidade de mártir, porque quem estiver com muito medo não vai conseguir. Primeiro que não entende e depois que não vai entender, vai conseguir compreender, né, e viver o que significa de fato ser um servo, né? Que às vezes as pessoas falam isso na igreja, que são servos, mas eles não obedecem nem a Deus. Nem a Deus, quanto mais os líderes que Deus colocou na terra. Aí fica difícil, né, pastor? Amém, sim. Aí fica difícil. Mas a nossa intenção aqui é de trazer um esclarecimento, né, acerca desse texto de Apocalipse, né? Quem perdeu aí os primeiros capítulos, né? Outro dia, quem sabe, a gente vai ter uma oportunidade de colocar tudo isso aí no YouTube, né? A gente vai ter oportunidade de colocar isso em algum lugar para você acompanhar, né? Mas como também a gente prega por um tempo o Apocalipse, depois a gente volta, né? Essa aqui é a segunda vez que eu e o pastor John estamos falando sobre esse assunto, né, pastor? Que houve uma época no ano passado que foi falado tudo isso lá na igreja em Copacabana, né? E agora nós estamos pregando aqui, né, pelo Instagram aqui da minha esposa, mas outro dia, quem sabe, a gente vai voltar a falar sobre as cartas que foram endereçadas, né, às igrejas da Ásia Menor, e vamos voltar tudo isso aqui. Mas, por enquanto, vamos continuar falando, né, pastor, para a próxima semana. E eu quero dar aqui, pastor, quando o senhor foi sexta-feira na igreja, lá em Copacabana, o senhor conheceu o casal, Geraldo Luiz e Valéria, missionária. E hoje a Valéria está fazendo aniversário, né? Está fazendo aniversário. Parabéns a Valéria. Eu até já escrevi alguma coisa no nosso grupo lá da igreja. Parabéns, Valéria. Grande parabéns, que Deus te abençoe esse dia. E muitos anos a mais. Amém. E outra coisa, quem está aqui, que veio hoje pela primeira vez, não conhece o pastor John. O pastor John é polonês, né? Missionário, radicado no Brasil, já há mais de 30 anos, mas morou por muito tempo, né? Na Inglaterra, na França, não é isso? Passou também pela África e outros países aí. Então, quando você vê ele falando desse jeito, é porque ele ainda tem o sotaque, né, pastor? Ainda tem o sotaque, mas eu estou falando isso. Estou falando isso, pastor, porque tem gente aqui que é da Suíça, que é de fora do Brasil, mas é brasileira. Pastor, era uma pastora, acho que é a pastora que está aqui, né? É brasileira, mas é pastora lá na Suíça, ou acho que é na França, na verdade. Acho que é na França, se eu não me engano é isso, ou é na Suíça, eu não me lembro agora. Acho que a minha esposa já falou, eu acho que é Suíça, no interior da Suíça, acho que é isso. Lugar também que o senhor conheceu, não foi? França, Suíça, graças a Deus, pude visitar muitos países, inclusive o Iraque, a Turquia e